Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse para falar sobre o fim do projeto Superliga, né? A Superliga que foi criada lá em 2021 por Real Madrid, Barcelona, clubes da Premier League, Atlético de Madrid com Bayern de Munique. Uma associação aí para meio que criar uma espécie de NBA, né? Ali com os maiores clubes da Europa, onde todos eles se enfrentam. Também foi uma medida para pressionar o UEFA, né? Porque os clubes entendiam que a UEFA estava recebendo todo o dinheiro das competições e os clubes recebendo muito pouco, a UEFA querendo aumentar o calendário, então os clubes quiseram criar essa Superliga, mas é um projeto que ficou falido já 24 horas depois, porque os torcedores na Inglaterra foram às ruas, né, com aquela história de futebol é do povo, foram para as ruas, as diretorias dos clubes ingleses voltaram atrás, se retiraram do projeto. O Bayern também se retirou do projeto, depois ficou só Real Madrid, Barcelona e Juventus. A Juventus, com seus problemas com a UEFA, depois fez um acordo, também saiu, ficou só Real Madrid e Barcelona. Aconteceu que o Laporta meio que brigou com o Florentino Pérez, acabou acontecendo uma traição. E ele, na semana passada, foi divulgado que o Barcelona também estava fora do projeto Superliga. E hoje o Real Madrid divulgou que chegou a um acordo com a UEFA para encerrar a guerra sobre a Superliga. Mas antes de saber tudo sobre esse projeto, curta, comenta, compartilha, deixa o comentário aqui no canal, segue a gente, chegando aí em 450 inscritos, conto com a colaboração de vocês, é isso. O Real Madrid divulgou na manhã desta quarta-feira que chegou a um acordo com a UEFA, né? Vale lembrar que o Real Madrid está em pé de guerra com a UEFA desde 2021, quando surgiu esse projeto. Existe um claro rompimento entre Real Madrid e UEFA, principalmente nas figuras de Florentino Pérez e Alexander Ceferin, que é o presidente da UEFA hoje. Depois também teve a briga do Florentino com o Al-Khelaifi, envolvendo isso e envolvendo também a história do Kylian Mbappé, né, que vocês já sabem, toda a disputa ali entre Real Madrid e Paris Saint-Germain para ver quem ficava com o Kylian Mbappé. Acabou que o jogador renovou naquele ano de 2022 com o PSG, agora que está no Real Madrid, né? Mas isso todo foi uma questão, um período de crise entre os dirigentes de Real Madrid, PSG, da UEFA. Chegou ao fim um projeto que já nasceu falido, né? E hoje o Real Madrid anunciou esse acordo com a UEFA e a Associação de Clubes da Europa, que é presidido por Nasser Al-Khelaifi, que é o presidente do PSG, junto com o Ceferin. Então o Real Madrid disse que já há alguns meses negociava essa paz com a UEFA, né? Vale lembrar que esse caso foi parar na Justiça Comum e a Justiça Comum deu poder à Superliga, porque a UEFA não pode monopolizar nada. Na Europa tem essas leis de que tipo não pode haver monopólio. A UEFA na mesma hora barrou. A Real Madrid foi até o Real Madrid na figura da Superliga, mas sabemos que o grande entusiasta da Superliga foi o Real Madrid, né? Sabemos que o Florentino Pérez tinha essa obsessão. Foi até a Justiça Comum. Nos últimos anos, a Justiça deu razão ao Real Madrid, que a UEFA não poderia sancionar o clube, nada por conta desse monopólio que não pode existir. E aí ficou aquele clima. Vale lembrar que a gente ainda não sabe que acordo foi esse. Lembro a vocês que essa razão que deu à Justiça Comum também previa um ressarcimento em dinheiro. Não sei como é que vai acontecer com o fim desse projeto. O dinheiro que parecia que a Superliga tinha, para onde vai, se vai ficar com o Real Madrid, como é que vai ficar toda essa história, ainda não sabemos, mas é isso, é uma competição que nasceu falida, né? Depois ficou só apenas a guerra de bastidores e acabou que se mostrou que com o tempo a Liga dos Campeões conseguiu se modificar. Esse novo formato da Champions League também foi uma forma da Superliga, que a Superliga conseguiu pressionar, por conta de que, assim, se queria mais confrontos entre os grandes, se queria mais jogos, porque quanto mais jogos, mais dinheiro. Então no final é sempre briga por dinheiro, né? Lá nos anos 90 já teve uma tentativa de criação de Superliga, e aí a UEFA precisou também mudar os formatos da competição para poder atender melhor os clubes. E aí não duvide que daqui a 20 e 30 anos vai ter de novo, porque é sempre uma briga dos clubes por dinheiro, né? A UEFA acaba ficando com quase todo o dinheiro da Liga dos Campeões, divide uma parte para os clubes, e os clubes achavam que esse dinheiro que recebiam era pouco, foi uma forma de pressionar, acabou que deu certo. Hoje os clubes recebem mais dinheiro da UEFA em suas competições, então assim,
não podemos dizer aqui, após hoje, de que, tipo assim, os clubes perderam, né? Principalmente o Florentino Pérez. A gente não tem essa resposta de imediato. Mas, assim, se manteve a tradição, né? Na época, quando saiu, eu até comentei, né? Que, tipo, coloquei no meu Instagram na época, querem destruir uma coisa que dá super certo, né? A Liga dos Campeões é mágica. O Real Madrid é o maior campeão da Liga dos Campeões. Sempre se criou essa história de que o Real Madrid é favorecido pela UEFA por conta das conquistas do Real Madrid lá atrás, tudo. Mas vale lembrar que, olha, o Real Madrid institucionalmente está brigado com a UEFA desde 2021. E após isso, o Real Madrid ainda conquistou 2 Ligas dos Campeões. Eu vou lembrar para vocês que, tipo, toda essa história de bastidores, eu acho que em algum momento essa briga interferiu ali. Talvez sim, num sorteio, numa decisão de árbitro. Talvez sim, mas talvez não. Então, essas teorias de conspirações que sempre tem, não existe. Assim, o Real Madrid estava brigado com a UEFA desde 2021. As relações do Real Madrid com as instituições, ela é de muito conflito, né? Por conta da Superliga também existe uma racha com Javier Tebas em La Liga, com o Ceferin, que agora parece que vão ter paz. O Real Madrid foi se aproximando da FIFA, e aí, claro, o rompimento com o Barcelona também é por conta do caso Negreira, né? O Florentino Pérez se sentiu traído, toda essa questão, e aí a verdade é o seguinte, toda essa história, Florentino queria ser um cara que, assim como foi Santiago Bernabéu, foi revolucionário. Digo que Santiago Bernabéu é o vice-criador da Liga dos Campeões, né? A antiga Copa dos Campeões. Santiago Bernabéu ali assina como um dos fundadores. L'Equipe, na figura do Gabriel Ranot, a UEFA e o Real Madrid foram os responsáveis pela criação da antiga Copa dos Campeões. E o Florentino Pérez queria esse legado de ter mudado o futebol europeu, né? Na entrevista dele por El Chiringuito, ele comentou sobre isso. Olha, as pessoas têm perdido o interesse pelo futebol e a ideia é colocar confrontos entre gigantes para poder ter mais interesse dos jovens, na verdade. E assim, eu vou ser bem sério para vocês, existe sim uma perca de interesse, é notório, mas também, claro, é uma questão de mercado, de competição, né? O que é que leva eu a assistir um jogo de futebol hoje? E aí existe essa questão de mercado também, é mais difícil ir a estádios porque o ingresso é super caro. O ingresso no Santiago Bernabéu é um absurdo de caro. Para assistir o futebol europeu ou futebol local é super caro, né? A gente vê muita gente na Espanha reclamando do preço do streaming, por exemplo. Na França, idem. Então, assim, existem muitos outros motivos para ter essa falta de interesse das pessoas para com o futebol. E, claro, tipo, é muito bom ter um Real Madrid Bayern toda semana. Talvez se você falar hoje, é bom, mas com o tempo satura, sabe? A graça é essa, de o Real Madrid passar 3, 4 anos sem enfrentar o Bayern e quando for enfrentar, vira um super clássico europeu, sabe? Então, com o tempo as coisas vão saturando. Eu não acho que o Florentino foi feliz nessa. É uma mancha para o legado dele. Também tenho que falar como essa tentativa de criação de Superliga foi uma traição para com o Real Madrid, porque Florentino deu a mão a Joan Laporta, salvou o Barcelona, que a gente vê muito a torcida do Real Madrid chateada. Florentino Pérez foi em assembleia falar, olha, tem que deixar o Barcelona quieto, tem que deixar o Barcelona em paz, o Barcelona tem que ser grande novamente, assim. E para a torcida do Real Madrid é uma mágoa isso. Então, porque o seu rival... Porque se fosse ao contrário, não teria acontecido também, né? Então, se você vê seu rival ali se afogando, o que a torcida quer é que o clube termine de afogar, né? Então, assim, Florentino Pérez deu a mão com a Laporta, ele conseguiu colocar o Barcelona num cenário forte novamente, e no final, Joan Laporta traiu Florentino Pérez de novo, abandonou o barco do Florentino. E aí aconteceu, né, de tipo, o Barcelona tá forte, o Barcelona contou com dinheiro de palancas por conta da Superliga, tudo. E aí no final aconteceu que o Florentino Pérez foi traído, é uma mancha no legado dele. Claro que daqui a uns anos a gente não vai lembrar disso, mas assim, hoje é uma mancha pro legado do Florentino Pérez, por quê? Nas suas brigas, o Florentino Pérez esqueceu de gerir o Real Madrid. Essa é a verdade, assim, o Florentino Pérez esqueceu de gerir o Real Madrid. E aí o que aconteceu é que os problemas do clube estão escancarados aí
por conta do ego do Florentino Pérez estar um pouco inflado. Mas é isso, Superliga acabou. Ao longo da semana eu trago vídeos para vocês pré-jogo do Real Madrid, que entra em campo no sábado. Amanhã tem Copa do Rei, vou trazer vídeos para vocês após o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid. É isso, valeu e até a próxima.